Olá, família de fé. Eu sou Rebeca Santos e esse é o nosso momento com Deus. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa série sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Até aqui, Jesus vem fazendo algo extraordinário. Primeiro ele falou sobre a identidade do discípulo, depois começou a revelar a justiça do reino de Deus. Ele confrontou a ira, mostrou a importância da reconciliação, falou sobre a pureza do coração e sobre a necessidade de tratar o pecado com seriedade. Agora, Jesus entra em um dos assuntos mais delicados do Sermão do Monte: o casamento e o divórcio. E eu quero pedir que você permaneça comigo até o final desse devocional. Talvez este assunto toque em uma ferida da sua história. Talvez você tenha vivido um divórcio, tenha sido abandonado, talvez esteja lutando para manter o seu casamento. Mas eu quero que você ouça este texto entendendo que Jesus não está procurando condenar quem está quebrado. Ele está revelando o valor que Deus dá às alianças. Vamos ler a palavra. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Para entendermos esse texto, precisamos conhecer o contexto. Na época de Jesus, muitos homens estavam transformando o casamento em algo descartável. Bastava escrever uma carta de divórcio e dispensar a esposa. O problema não era o documento, o problema era o coração. O casamento havia perdido o valor. Aquilo que Deus criou como uma aliança estava sendo tratado como um contrato que podia ser encerrado por qualquer motivo. Então, Jesus confronta essa mentalidade. Ele mostra que o casamento nunca foi pensado por Deus como algo descartável. Vivemos em uma geração que nos ensina a trocar tudo quando surge dificuldade. Troca-se de celular, de emprego, de amizades. Infelizmente, muitas vezes, também se pensa em trocar de casamento, como se uma aliança pudesse ser substituída com a mesma facilidade. Mas Jesus nunca olhou para o casamento dessa maneira. Porque o casamento não é apenas um compromisso entre duas pessoas. É uma aliança feita diante do próprio Deus. Por isso Jesus trata esse assunto com tanta seriedade. Mas eu também preciso dizer algo muito importante. Se você já passou por um divórcio, este devocional não é uma sentença contra a sua vida. Talvez você tenha sido abandonado, talvez tenha sido traído ou traída, tenha vivido situações extremamente difíceis. A graça de Deus continua alcançando quem se arrepende e se entrega a Cristo. Jesus nunca usou a verdade para destruir as pessoas. Ele usou a verdade para restaurá-las. E o objetivo desta passagem não é fazer alguém viver preso ao passado. É nos ensinar a honrar aquilo que Deus considera santo. Hoje existe uma cultura que diz: se ficou difícil, desiste. Mas o reino de Deus nos ensina outra coisa. Antes de desistir, lute. Antes de abandonar, ore. Antes de decidir sozinho, busque a direção de Deus. Porque alianças são preciosas aos olhos do Senhor. E se esta palavra está falando ao seu coração,
Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este devocional com alguém. E escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a honrar as alianças que o Senhor me confiou. Também quero lembrar você que o meu devocional em PDF, A Senda da Mulher Inabalável, já está disponível. São 5 dias de estudos e reflexões para fortalecer a sua fé em meio aos processos da vida. Se você deseja aprofundar ainda mais a sua caminhada com Deus, o link está na descrição desse vídeo. Hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Como você está tratando as alianças que Deus colocou em sua vida? Não apenas o casamento, mas também os compromissos, a fidelidade, a palavra dada e a responsabilidade que você assumiu diante de Deus. O reino de Deus nos chama para uma geração de pessoas fiéis, pessoas que não vivem apenas de emoções, mas que permanecem firmes mesmo quando chegam os dias difíceis. Porque o amor bíblico não é sustentado apenas pelo sentimento. Ele também é sustentado por compromisso, renúncia, graça, perdão e decisão. Que possamos aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. Amém? Glória a Deus. Vamos à oração? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina a tratar como santo aquilo que muitas vezes o mundo trata como descartável. Ajuda-nos a honrar as alianças que fazemos diante de Ti. Fortalece os casamentos que estão enfrentando dificuldades, Senhor. Dá sabedoria aos casais, dá humildade para pedir perdão, dá graça para perdoar e consola aqueles que carregam marcas profundas causadas por um relacionamento quebrado. Que todos nós aprendamos a viver segundo os princípios do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se este devocional edificou a sua vida, compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando a nossa série sobre o Sermão do Monte. E não se esqueça de conhecer o meu devocional, A Senda da Mulher Inabalável. O link está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.